De novo, estamos com esse podcast, Teologia Pura e Simples, lembrando que, de fato, nós vamos falar das coisas do Senhor de maneira a mais simples possível. E para se ser simples, é preciso ser profundo. E para ter essa profundidade, nada melhor do que nossos dois queridos pastores que aceitaram o nosso convite para falar de um assunto tão bom, pastor Enedson, pastor Arnóbio. Claro, eles vão se apresentar. E pastor Enedson vai aproveitar a oportunidade para falar dos netos dele. Ele não pode esquecer que o filho dele está aqui no auditório. Ele está aqui, ele tem que falar de todos os netos sem esquecer de nenhum deles. Pastor Arnaldo, da mesma maneira, quando for se apresentar, vai poder falar também da sua digníssima, falar dos seus filhos, etc, etc, etc. Tá bom? Por favor, pastor Enedson, fala aos nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui, convite do nosso querido pastor Jaime Marcelino. E, de fato, né, tenho 3 netos lindos, né? Tenho a Bianca Nathalie, que tem 14 anos. Tenho também o Enedson Neto, como se não bastasse tanto Enedson. Tem mais um, tem 10 anos. E, por último, eu tenho o Benjamin Kennedy, que fez 6 anos agora. Então, é uma alegria tão grande a gente poder ver esses rebentos, né? Que são já os filhos dos nossos filhos, conforme nos diz lá o Salmo 128, em podermos nos deleitar, né, nas nossas crianças, né? E o senhor já está viúvo, pastor? Senhor? O senhor está viúvo, já? Sim, o senhor não perguntou, o senhor não perguntou, o senhor entrou pelos netos, né? Sim, a minha esposa é a irmã Cleomilda, mais conhecida por Cleo, e ela me deu também 2 filhos maravilhosos, que é o Enedson Júnior, que está aqui, como o pastor Jaime falou, e também a minha princesa Sarita. Sarita, que É. eu imagino quantos ciúmes Sarita provocou no Júnior, hein? Júnior chorou muito. Tudo é Sarita, tudo é Sarita. Mas é assim. É a mais velha, a primogênita. E Né? daí é a mais velha. É, Então, aí tem que ter é, muito trato, muito trato. verdade. Sim, É. senhor. Sempre tratar com Que bom. diferencial. Muito bom. Oh, eu? Você é o senhor, claro. Todo mundo quer Perfeito. saber quem é o É um senhor. prazer, o pastor Arnóbio, chamamos de Arnóbio Dourado, né? Pastor aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu não sou tão rico quanto o Enedson. Eu tenho a minha esposa, a Cineide, né? Que nos alegra o coração. Mas só tenho um filho, rapaz, é o Davi. E solteiro ainda, quer dizer, nem neto tenho ainda, né? Então não sou tão rico quanto o senhor. Espero um dia chegar lá, com certeza. Mas me alegro no Senhor Deus pela linda família que eu tenho, pela bondade do Senhor. Amém. Graças ao senhor. Mas, com certeza, o fato de o senhor ter Dona Cineide e o Davi, o senhor tem futuro, porque eu imagino que o Dona Cineide está esperando que o Davi vá em frente, siga em frente e tenha uma prole bem consistente, né? Temos orado por isso. Isso. Então, nosso tema hoje é um tema muito palpitante, fortalecendo a confiança no Senhor. E temos, o foco nosso é a amizade entre Jonatas e Davi, Davi e Jonatas, num contexto bem difícil para Davi, sobretudo, mas sem dúvida nenhuma que Jonatas, apesar de ser um príncipe, filho do rei Saul, ele sofreu muito porque era um homem sensível, um homem crente, um amigo leal, e então nós vamos com o propósito de estimular amizades, estimular que nós crentes possamos estar atentos para ajudar aqueles que porventura estejam no nosso caminho e estejam em dificuldades. Por isso que o tema é esse, fortalecendo a confiança no Senhor. E a primeira pergunta a se fazer, depois de a gente ler o texto, do 1 Samuel, que diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza
e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Uma pergunta muito importante, olhando para essa primeira expressão, então, qual era a condição de Davi antes de ser ungido rei? Davi foi ungido rei bem antes desse momento. E uma consequência dessa pergunta, ele era um fugitivo, angustiado. O que vocês têm a dizer sobre isso? No texto nos mostra que ele teve bastante provação, né? Davi, dadas as suas proezas, nós vamos ver ele causando própria inveja do próprio rei, né? E então nós vamos ver Davi exatamente sendo esse fugitivo para poupar a sua própria vida, não é? Fugindo do rei, que o tem como inimigo, como se fosse inimigo, mas ele não era inimigo, pelo contrário, era um homem temente ao Senhor. E essa qualidade de Davi nós podemos ver quando ele é ungido rei, mesmo antes de assumir, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Davi era um homem que tinha o Espírito Santo e ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Já para esta nova função que ele ia ter, sairia de trás das malhadas, das ovelhas, e Deus o colocaria sobre príncipe do seu povo, por conta da rejeição de Saul, por conta da desobediência de Saul. Mas ele tinha que enfrentar as dificuldades. Mas no decorrer da nossa conversa, nós vamos perceber aqui a maneira como ele perseverou em ser fiel primeiramente a Deus e esperar o momento exato de que tudo que Deus tinha proposto para ele no futuro ia se cumprir pelas ricas e preciosíssimas promessas de Deus, que são fiéis e verdadeiras. Muito importante, pastor, a gente analisar que nessa condição de Davi, como o senhor bem disse, ele não era inimigo. Não inimigo da nação. Muito pelo contrário, ele lutava as guerras em benefício da nação. O próprio filho de Saul, o foco do nosso texto, vai buscá-lo para dar-lhe a confiança, né? Então isso evidencia que, apesar de que ele era inimigo de Saul, declarado por Saul, na verdade era uma traição. E isso foi que o levou a fugir, né? Exatamente. E aí ele vai, então, para esse deserto. Isso interessante que Saul foi obrigado a dar a Davi a sua filha como casamento. Uhum. Era obrigado. E ele não deu, né? Negou a sua promessa e deu a filha para outro cara. Davi depois teve que reivindicar a esposa, que era um direito dele. Quer dizer, é uma situação que alguém pode olhar. Davi tinha seus motivos para estar contristado, abatido, aflito, escondido, solitário, no deserto. Então, vocês falaram bem sobre a, a condição de Davi no deserto, em solidão. E é bom que nossos ouvintes lembrem-se que um homem da estatura de Davi, mas também teve necessidade de ser socorrido. Isso mostra que todo ser humano ele está sujeito a se angustiar. E só em pensar no nosso Senhor Jesus, que teve a coragem de dizer aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, isso é importante ver. Davi, que venceu Golias, agora estava no deserto, suportando a solidão. Elias, que venceu 450 profetas de Baal e que destruiu a todos eles, Também. em seguida estava fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Isso é bom para a gente ver que não existe ninguém que seja super-homem no reino do Senhor, né? Todos somos frágeis, na verdade. Até nosso Salvador era frágil, era homem.
Perfeito. Era homem. Então, o que foi que Jonatas fez? A gente está interessado em saber qual foi a atitude de Jonatas para ajudar Davi. Jonas, lembrando, era filho de Saul. Também Saul, lembrando, nessa ocasião, ele estava determinado a matar Davi. E como é que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus? Essa é a pergunta muito interessante também. Pastor Jaime, essa é uma leitura que a gente faz e se alegra de ver personagens como Jonatas na história. Davi é um personagem acima de qualquer comparação, né? Ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, né? Pastor segundo o coração de Deus. Então ele é acima de em conteste. Mas Jonatas, que apesar de não ser anônimo, ele tem um papel secundário na história. Mas neste momento você percebe o quanto ele foi usado pelo Senhor para agraciar o seu amigo. E aí, como o senhor bem disse, né? Ele era filho do rei e amigo íntimo do inimigo do rei. Cunhado dele. E ele via o seu amigo a ponto de morrer. E o pai estava o perseguindo para o matar. E Jonatas se coloca no meio dessa situação. Olha que circunstâncias a gente pode imaginar. É preciso a gente entender, reverendo, que tomar uma postura de intermediário ou mesmo de socorrista, de ajudar alguém numa situação difícil como se portava Davi, tem que ter muita coragem. Então, quando Jonatas ele vai enfrentar o pai, para socorrer um amigo, e ele se coloca no meio dos dois e vai lá e leva a palavra do Senhor. Não é verdade? É verdade. Inclusive se colocando a sua vida em risco, porque contra ele é o rei, Sim, ele mesmo tentou matá-lo, sim, não é? A amizade, a sinceridade. E também ele sabe que Davi não tinha motivos para que o seu pai pudesse tentar matá-lo, querer matá-lo, né? Ele sabia disso. Agora, eu acho interessante, pastor, o restante da leitura aqui do capítulo 23, quando ele vai fortalecer o seu amigo, Davi, ele diz assim: então se levantou Jonatas. Então eu vejo aqui uma atitude. Quando a gente vai ajudar alguém, nós precisamos tomar uma atitude, nos levantar, tomar uma atitude, né? Isso é muito importante, é determinação, ele está determinado aqui, né? Filho de Saul, e foi para Davi, ou seja, qual era o objetivo dele? Fortalecer a confiança em Deus. E aí as palavras que Davi recebe naquela hora, de reafirmação daquela amizade sincera, de que continuava firme a aliança, porque ele deixa, né, como o senhor já colocou, o seu palácio, a sua casa e vem para um lugar deserto, um lugar onde não tem conforto nenhum, buscar alguém, não é? Ele vai dizer assim: e disse-lhe: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porque tu reinarás em Israel, e eu serei contigo segundo. E também Saul, meu pai, bem sabe. Entendeu? Então, ele era o substituto natural de Saul. E aqui mesmo nós vemos ele renunciando essa primazia, né, da sucessão até o real, exato, o trono. trono. Disse: olha, tu serás o primeiro, eu serei o segundo contigo. Quer dizer, essa amizade era tão... E ele via essas qualidades de Davi e ele sabia que Deus estava com Davi, o Senhor estava com Davi. Perfeito. Ele já tinha percebido. E o próprio Saul, algumas passagens que nós lemos aqui, Saul temia Davi, porque sabia que o Senhor era com ele. Né? Essa era a razão de Saul temer a Davi, porque ele sabia que o Senhor era com Davi. Né? Então, isso aqui vai
vai trazer como diz, um gás novo para ele continuar perseverando, né? Lá, porque ele reafirma a amizade, reafirma o compromisso, reafirma a aliança que foi feita anteriormente, né? Ele diz, e ambos fizeram aliança, reforçaram a aliança, tá? O que nós acertamos tá tudo certo, tá tudo firme, continua firme. Então, ó, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para a sua casa. Imagina como não fortaleceu o coração do Davi, né? Fortaleceu o coração dele, porque Davi sabe que Deus estava no controle de tudo. Deus estava conduzindo aquela história, Deus já tinha prometido o trono para Davi. E como ele é um homem que tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, com certeza ele estava sendo dirigido pelo Espírito, e Davi tinha vida com Deus. Davi tinha comunhão com Deus. Importante uma amizade dessa, né? Importante. Alguém precisando e o outro se dispõe a ir lá. Ele levantou, foi para o deserto e trazer uma palavra de confiança, de apreço. Eu acho que Davi deve ter agradecido, né? Poxa, João, muito obrigado, né? Por você ter vindo aqui e falado conosco. Até lembra a passagem de Isaías capítulo 50, versículo 4? Sim, sim. Falando do Senhor, né? O Senhor me deu língua de eruditos para que eu, com uma palavra, possa levantar aquele que está cansado. Davi estava cansado, Davi estava dormindo mal, nas grutas, enfim. Muito bom. Estava cansado, com certeza, fugindo pela própria vida, né? Então, aquela palavra, como as próprias palavras do Senhor Jesus, que diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma palavra dessa de reafirmando, olha, nossa amizade continua firme. Davi, você está aqui, em outras palavras, permanece firme. É interessante que a gente vê Davi na sua fragilidade, como temos falado, Davi angustiado, e, por outro lado, vemos Jonatas, pegando assim a resposta de vocês, lembrando a Davi as promessas do Senhor. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jonatas mostra também a sua fraqueza. Em que sentido? Ele lembrou das promessas do Senhor, mas ele não era profeta. Eu serei o segundo contigo, meu pai bem sabe disso. Ele não era profeta. Então, percebemos disso que, por bem intencionado que ele estivesse, mas nesse ponto ele não sabia o que viria pela frente, né? Mas o ponto alto, isso é importante, é que como é que nós conseguimos fortalecer a confiança de alguém? Na medida em que nós levamos o abatido, o contrito, até o Senhor. O Senhor prometeu, ele cumprirá. E Jonatas sabia tanto quanto Davi que Samuel ungiu a Davi para ser rei. Davi agora está titubeando, mas Jonatas vem e diz, Davi, há uma promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir. Interessante ver isso, né? Muito interessante. Essa disposição para ele ser, não vou nem dizer segundo, né? Serei segundo contigo, né? Mas a disposição de, olha, eu abro mão do meu trono para você ser. Sim, não tinha Fique tranquilo. ambição, né? Eu não estou pleiteando isso aqui é seu. Não tinha ambição. Se você me der o direito de ficar em segundo, para mim tá bom. Ele não sabia que não morreria, né? Não chegaria a ser o segundo de Davi, né? Ele não tinha como estabelecer isso, porque não era profeta, né? Não é profeta. Mas, de qualquer forma, a predisposição dele é tremenda. Aí é bom que a gente torne esse episódio, essa maneira de Jonatas fortalecer a confiança de Davi em Deus, algo que se aplique hoje. Jonatas falou para Davi a verdade de Deus. Ele não amaciou o ego de Davi.
como a gente faria hoje? O que se espera hoje? A Bíblia também diz, lá em Provérbios, parece que Provérbios, salvo engano, 16, 24, diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E como que a gente trabalharia com isso hoje, nós que somos pastores? O que dizer aos irmãos que estão nos ouvindo? O que a gente podia falar para essas pessoas? A realidade da aflição no coração das pessoas. Nós não podemos esquecer esse aspecto. Claro, em decorrência do pecado, né, esses efeitos do pecado na vida do homem, e em decorrência das circunstâncias que todos nós estamos sujeitos, qualquer pessoa pode cair em tremendas aflições e sofrimento e angústias. Aí a importância de nós termos alguém disposto a nos ajudar. A importância de repente, um amigo perceber, vai lá, dá uma palavra e ajuda. Mas, muito mais do que isto, nós temos o Senhor Jesus. É verdade. E eu acho que isso aqui é algo muito, como eu diria, muito comum nesses dias. Quantas pessoas estão vivendo em angústias? Pessoas, por exemplo, que não têm esperança de vida eterna, não têm esperança de salvação, não têm o conhecimento de Deus, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, né? Estão nesse mundo sem Deus, perdidos, e precisam de uma palavra. E a palavra é a palavra de Deus. E é o próprio Cristo que deve ser apresentado. Então você vai levar esperança para essas pessoas. Tratando-se de um crente, às vezes está numa situação tão difícil. Quantas vezes nós temos assistido pessoas à beira da morte e a gente vai lá e leva a palavra de Deus para exatamente confortar e aumentar a fé dessa pessoa, em continuar crendo em Deus até o final. Isso é muito importante. Você ser canal de bênção, você ser boca de Deus no sentido de ministrar a palavra de Deus para trazer o fortalecimento da fé daquela pessoa que está vivendo um momento de aflição, momento de dor, momento de provação. Como nós precisamos. Você vê, nós podemos ver o próprio Senhor Jesus quando estava orando lá no monte, Sim, não é? sim. E ele volta de lá angustiado e diz: olha, você não pode vigiar comigo, você não pode orar, vocês já estão dormindo. Então, as pessoas estão precisando de companhia. Elas querem uma boa companhia, querem uma boa palavra que possa lhe trazer esperança para um porvir, né, que nos aguarda. Então, voltando à questão do Jonatas, quando ele disse: eu serei o segundo contigo. Talvez nós podemos até pensar, ele queria estar do lado do amigo dele. É, verdade. Né? A intenção era estar do lado do amigo dele. E quando nós amamos o amigo, nós queremos estar do lado. Por isso que amigo é algo muito profundo, essa palavra amigo. Né? Ele quer estar junto. E ter Jesus como nosso amigo. Puxa vida. E Jesus mesmo, ele foi apresentado como Deus Emanuel. Deus significa Emanuel. Deus Conosco. conosco. Isso. E ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, um amigo desse está bom, né? É verdade. Amigo fiel até o fim, né? Ter Jesus como amigo nas horas da angústia, da tribulação, do sofrimento. É ele que nos estimula a confiança, né? Exatamente. E é interessante que ele diz que lá em Naum, capítulo 1, e o versículo esqueci agora, ele vai dizer que ele conhece aqueles que nele se refugiam. Perfeito. Ele se refugia. Deus é bom, é misericordioso na hora da angústia, ele conhece aqueles que nele se refugiam. Aproveitando esse momento, nós falamos aqui, parece que ficou mais ou menos entendido, que Davi era maior do que Jonatas. Consequentemente, Jonatas era menor do que Davi. Era no conceito da unção, que já tinha recebido a unção. Pois é. Mas, interessante, esse é um aspecto importante. Na família real, Jonatas era maior, que Saul era o rei, né? E ele se submeteu a Davi, aceitando que Davi fosse maior do que ele. Certo. Mas, Perfeito. ao mesmo tempo, era maior. Jonatas sabia que seu pai não seria mais ele. Perfeito. E era o guerreiro vencedor, era Davi. Ele foi rejeitado pelo Senhor.
Jonatas sabia Perfeito. disso também. Mas o que é que eu quero salientar? Porque Sim. será de proveito se as pessoas entenderem que não importa nesse momento se eu sou pequeno, se eu sou menor, mas se eu tenho uma palavra que leve aquele que está necessitado. Quantas vezes gente grande caiu, se esborrachou, porque não houve alguém que se considerava pequeno, disse, não, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para ela? Mas a palavra do Senhor, ela é suficiente, necessária para todos os níveis de pessoas. Então, a amizade não leva em conta isso. Ela quer ajudar e busca ajudar. Por isso, ó, palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma, medicina para os ossos. Que bom. Às vezes até a esposa que vê o marido abatido, e ela, olha, faz certas menções, lembra o marido que ele precisa se reerguer, e isso acontece. É verdade. Um filho para um pai, Um filho para o um pai, colega para um um amigo, colega para um amigo. é importante. Isso. É bom a gente saber, lembrar disso. Todos somos frágeis, todos necessitamos uns dos outros. Essa ajuda mútua ela é extremamente importante entre nós. Isso fica bem claro quando o próprio salmista faz aquela declaração, diz como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa é a nossa estrutura. E às vezes a gente se esquece que nós somos pó, e aí quebramos a cara. Certo. Ok. Há também um outro aspecto aqui que é interessante de nós trabalharmos. Porque o texto diz que quando Jonatas reanimou Davi, ou fortaleceu a confiança de Davi em Deus, fala-se que eles fizeram aliança. Ora, na presença do Senhor, eles já tinham feito aliança. Eles eram amigos. Então, pensemos um pouco em que consistiu a reafirmação da amizade entre Jonatas e Davi na presença do Senhor. Bom, para a gente pensar. Né? Muito bom, muito bom. Aliança é uma graça que Deus concede para nós. É assim como Deus se relaciona conosco, através de aliança. Ele fez aliança com a humanidade. Ele fez aliança com o seu povo especificamente. Ele faz aliança ainda hoje com os crentes e renova a sua aliança. Então, a aliança ela é algo renovável. A Santa Ceia, que todas as nossas igrejas sempre celebram, muito bonito, né? Ali é uma renovação de aliança. Uhum. Deus está dizendo, nós estamos em comunhão, eu com vocês, vocês comigo. Então, a aliança, ela tem esse caráter de renovação. E Jonas e Davi tinham uma aliança, já tinham esse compromisso. Então, quando Jonas percebe que o seu amigo está para baixo, ele vai lá e faz o quê? Renova a aliança. É hora de restaurar o método divino de relacionamento. E ele traz isto, então, para o seu convívio de amizade. Aquilo foi suficiente para reerguer a confiança do seu amigo. É verdade. Inclusive, na ceia, ela simboliza também isso, essa renovação, como o senhor falou muito bem, do que Deus fez por nós através da nova aliança, né? Então, aquilo ali é sempre uma lembrança de que o Senhor nos perdoa todos os dias, nos dá as suas mãos todos os dias, nos livra da queda, nos livra do erro. A continuidade, né? Continuidade, o amor incondicional dele, né? Por meio dessa nova aliança, por meio do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Né? Isso é muito interessante, nós estamos atentos para isso. Né? São novas oportunidades que Deus está nos dando. Aliás, as misericórdias é a razão pelas quais nós não somos consumidos, não é? Então, ter essa consciência de que Deus está sempre, né, nos estimulando, né? Nos estimulando, nos ajudando a continuar a nossa caminhada, né, até o fim, que ninguém venha retroceder. E essa relação, ela é envolta no amor. Exatamente. Que o próprio Davi e Jonas já demonstravam.
uma amizade, um amigo que vai buscar um outro que está em apuro, espera-se que seja evidenciado o amor. É isso que ele está querendo transmitir ali, né? Por que um amigo iria ajudar um outro que está precisando? Acho que esse sentimento que deve envolvê-lo, né? O amor, que é evidenciado, é decorrente, né? Do amor de Deus para conosco. Inclusive, isso fica retratado na própria vida do samaritano ali, Sim, bem que lembrado. passava lá e viu, passou lá os religiosos e todo aquele pessoal lá, muito comprometido, sempre atrasado na loja, ninguém tem tempo, o cara está caído lá, precisando de ajuda, né? Mas passa, ele se compadece. Compadece. Compaixão foi lá e fez aquele, se dispôs, foi lá, gastou o seu tempo, investiu o seu dinheiro, e só se precisar mais, eu vou, quando eu voltar, eu pago. Né? Isso é amor. Amor. Né? É uma lição para nós. Se compadecer daqueles que estão caídos, dos necessitados. Né? Isso é possível, como o senhor falou, se tivermos o amor de Deus. Senão, a gente é mais um para passar largo, ir embora e usar a desculpa de que estamos muito apressados, temos um compromisso e estamos atrasados. Que tal se nós pensarmos, lembrando, né, para a gente se situar, pensarmos em Davi, agora confiando no Senhor, mas Jonatas, que era filho do rei que estava disposto, determinado a matar Davi, ia voltar. Como ficaria ali, a partir dali? Quem fez aliança com quem? Jonatas fez aliança com Davi. Perfeito. Ou seja, a amizade de Jonatas foi reavivada. Eu vou usar assim, foi renovada. Como que dizendo, Davi, não importa o que aconteça, eu continuarei sendo seu amigo. Conte comigo. Conte comigo. A fidelidade, a lealdade de Jonatas para com Davi foi reafirmada, de maneira que certamente isso trouxe paz ao coração de Davi, porque não seria Jonatas alguém que voltaria e dizer, meu pai, eu sei onde Davi está. Ele teve um compromisso de dizer, serei leal a ti, pode confiar que você não morrerá. Meu pai não vai lançar mão sobre você. Isso é muito interessante, porque as nossas relações, elas dependem, para sobreviver, para continuar, elas dependem de uma coisa: confiança. O que faz um casal se manter anos e anos até que a morte os separe? É a confiança mútua. E nós vemos isso naquela relação de Davi com Jonatas. É tal que, no final, quando Davi se depara com Jonatas morto, seu pai morto, aí a gente vê a grandeza de Davi. Davi chega ao ponto de dizer, o teu amor, falando para Jonatas, ele morto, o teu amor era superior ao amor de mulher. Era uma amizade realmente forte, muito forte. Amizade do Senhor. E isso, não sei se vocês concordam comigo, me faz lembrar da maneira como o Senhor levantou o ânimo também dos seus discípulos. Ele estava falando que ia embora. Olha, vou deixar vocês. E ele se volta para eles e diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar o lugar. Que amizade, né? E quando eu for voltar, eu estarei com vocês, estarão comigo, vocês estarão onde eu estou. Será que é raro hoje em dia, assim, esse tipo de amizade? Hein? Hoje é raro que tem uma palavra que diz assim, que de vez em quando a gente tem que balançar a árvore das amizades para cair as podres. Para cair as podres, né, pastor? Então, as amizades, pastor, elas são testadas. E as amizades que
que prevalecem são as amizades que não estão baseadas em interesses. Mas, pastor, agora o senhor falou aqui que não estão baseados em interesses. Interesses... Escuta, será que a gente está se contradizendo? O senhor disse que Jonatas viu Davi, um homem extraordinário. Vocês falaram isso e tal, lá. Não havia interesse, não? Não, mas havia interesse, mas esse interesse aqui não era esse interesse, como eu disse, o interesse material de se autopromover. Eu estou me referindo nesse sentido. Sim. O pastor Jaime, eu consigo sugar dele, conquistar as coisas dele por causa da minha amizade. Quando ele corta alguma coisa que eu posso conseguir por meio da nossa amizade, quando ele corta isso, aí eu murcho com a minha amizade. Nesse sentido que eu estou falando. Sim, não é? sim. É nesse sentido que eu estou falando, né? Então, a amizade que não tem esse tipo de interesse, interesses outros, Sim. ela permanece. Aconteça o que acontecer, essas amizades permanecem. Sim. Mas aquelas que estão baseadas, eu estou com o pastor Arnaldo aqui porque ele proporciona isso, isso e aquilo. Se ele cortar, aí acabou, hein? A amizade. Deu para entender, né? Entendi. Né? Todo mundo entendeu. Agora, Samuel, você entendeu, Samuel? Até Samuel, que está do outro lado, entendeu. Muito bom. pastor, me permita, outro detalhe em relação à fidelidade de Jonatas, é porque não só, a fidelidade dele não era só de afirmação, ou de lábios, ou de palavras. Essa afirmação da fidelidade, da amizade dele, pode ser vista por trás dos bastidores, ele enfrentando oposição por trás dos bastidores, inclusive com seu próprio pai. Sim. Eu queria ler esse texto aqui que eu acho interessante, quando Jonatas intercede. Isso aqui vamos dizer que está acontecendo lá no palácio. Intercede em favor de Davi, olha. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, e fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te. Enfim, nós já sabemos dessa história. Agora a parte do versículo 4, a parte B do versículo 4 vai dizer, Davi vai dizer: não pequei, não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importante. Então nós vemos aqui essa fidelidade acontecendo por trás dos bastidores, defendendo, intercedendo por Davi, contrariando seu pai. Sim. Não é? Então, porque às vezes a gente só pode expor a amizade, como se diria, pessoalmente, mas às vezes tem amigos da gente que nos defendem, né, por trás dos bastidores, né? Ah, pastor Arnaldo, não, o pastor Arnaldo é meu amigo, é uma pessoa íntegra e tal, né? E tem aqueles que são bajuladores que se confundem como amigos da gente, que são nada mais, nada menos do que apenas bajuladores. Mesmo que na ausência, né? Exatamente. E a gente tem que ter esse discernimento, essa sensibilidade para perceber quem é quem nesse caso. Ok, muito Pastor bom. Jaime, o Sim, senhor me fez pensar em algo muito importante, é que a reação do Senhor Jesus com seus discípulos, ali é uma história muito importante de confiança. E aí, quando alguém estiver abatido, devemos lembrar que Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Sim. E essa fala do Senhor Jesus aos seus discípulos, ela perdura os séculos e chega a nós hoje. A angústia que aqueles discípulos estavam passando quando ouviram de Jesus, dizendo: eu vou embora, eu vou morrer. Ele tinha anunciado 3 vezes já a sua morte. Então os discípulos ficaram: puxa vida, o Senhor vai embora? Vai com 30 e poucos anos, já vai embora. Nós vamos ficar com quem agora? Então eles se abateram. Uhum. Aí Jesus traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, recuperando a confiança. Sim. Então, quando o Senhor disse isso, me faz pensar nesse aspecto. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Renova a fé. Crede também em mim, renove a fé em Deus, em Cristo. E ele, então, traz uma nota de esperança que é para todos nós hoje, que vivemos num mundo tão atribulado, tão difícil de nós encontrarmos uma nota de esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que palavra de confiança. Confiança. E é interessante que essa palavra, essa promessa, ela transcende essa vida. E é isso que as pessoas estão esperando. É isso que as pessoas estão precisando. Uma palavra que conforte os seus corações, que traga esperança, algo além desta vida.
Paulo disse, olha, se a minha esperança tivesse pena nessa vida, eu era o mais miserável de De todos todos os os homens. homens. Então, essa é a esperança que o mundo precisa ter. A esperança que o mundo tem é essa do ter, do possuir, e que tudo vai ficar aqui. E são boas amizades. Nós temos amizades entre nós, mas a melhor amizade é de Cristo. Sim. Ele é Amigo o fiel. melhor amigo. Às vezes, não tem mais ninguém. Muitas vezes a gente se sente assim, como Elias sentiu, há pouco fez referência. Às vezes nós não temos amigos. Até tem, mas não lembra. Mas, Depende do nível, até onde ele né? vai contigo, né? Mas não esqueça de que tem um amigo que está presente. Todas as horas, todas Não as é? Que é o Senhor Não Jesus. te deixarei, não te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Bendito seja Deus, né? eu quero mexer com vocês. Ah, se uma pessoa chegar e disser assim, eu não tenho amigos. Aí você diz, olha, Jesus é o melhor amigo. Mas como é que o Senhor Jesus se faz como melhor amigo diante daqueles que estão atribulados? Você se refere a alguém que, de fato, ainda não tenha um vínculo de amizade com Jesus. Não. Tendo amizade com Jesus. Eu vejo assim, quem foi que enviou Jonatas até Davi? Senhor Deus, né? Com certeza. Com certeza. Por que eu falo isso? Porque é fácil a gente, não é o caso de vocês, mas a gente espiritualizar muito a questão. Uhum. Quem é o melhor amigo do esposo que está abatido? É ela, É a sua esposa. esposa. E Perfeito. vice-versa. O Senhor sempre levanta alguém como levantou Jonatas. Exatamente. E mais à frente, mais adiante, o Senhor levantou alguém para também fazer com que Davi saísse do buraco. Outro episódio. Uhum. O Senhor ordenou que Natan fosse até Davi para tirá-lo do seu pecado. Tu és o homem, disse ele. A ideia é que o Senhor Jesus, ele é nosso amigo, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, mas ele é aquele amigo que diz assim, como falou para Paulo, não temas, lá em Atos, eu tenho muita gente nesta cidade. Ou seja, o Senhor, o nosso amigo, ele levanta pessoas de carne e osso. Verdade. Nem que seja Timóteo. Vem antes do inverno. Os companheiros de Paulo Os companheiros de tinham Paulo. essas amizades. Apesar de alguns já terem deixado. Mas Onesíforo, que foi a Roma atrás de Paulo até achar. Perfeito. Até achar. Barnabé partiu atrás de Saulo, né? Sim. Foi para Tarso atrás de Saulo. Saulo, depois trouxe ele, apresentou a igreja, confortou com certeza também, né? Saulo credenciou entre os apóstolos, né? Sim. Então Deus usa pessoas, né? Como ele usou lá o Ananias, né? Deu ordem pequenininho, aparentemente desprezível, homem simples, e agora aquele grandão Paulo, arrogante, agora estava humilde lá. Isso, vai lá. Mas, Senhor, eu ouvi tanto falar desse homem, ele faz isso, faz aquilo. Vai, quem está te mandando sou eu. Eu estou no controle de tudo. Então, tornou-se ali um amigo, um ajudador. Sim. Né? Sim. Então, nós já falamos, evidentemente, muitas coisas relacionadas com a amizade dos dois, Jonatas e Davi, mas a última pergunta seria assim: há algum paralelo entre a atitude de Jonatas e a vinda de nosso Senhor Jesus ao mundo? Toda, né? Completamente. Jesus falou que ele veio buscar e salvar o perdido, o moribundo, aquele que estava fugitivo de Deus, né? A exemplo de Davi fugindo, né? E nós, em situação, creio que ainda muito mais precária, né? Porque nós estávamos presos nas garras, né? Desse sistema corrompido pelo diabo, e ele disse que ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, tem muito a ver, porque exatamente representa, né?
o Senhor Jesus deixando a sua glória, Deus mandando Jesus vir a este mundo buscar e salvar o perdido. Fortalecer a fé desse perdido, colocar fé no coração dele e fazer com que ele pudesse crer numa vida eterna, crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele tinha uma missão nobre entre nós, né? E assim aconteceu. Hoje nós estamos aqui porque nós fomos alcançados. Alguém se importou com a gente, na medida que Jonathan se importou com Davi, o Senhor Deus se importou com nós, conosco, a ponto de mandar o seu Filho precioso, Jesus, para vir a esse mundo vil, morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter Ele na nossa vida, né? Não tem tudo a ver, né, pastor? Perfeito, perfeito. A palavra que ele disse, eu vos aliviarei, é direcionado para quem estava cansado, Sim. sobrecarregado, afligido. Quer dizer, Jesus ele vai atender a essa expectativa, ele vai falar ao nosso coração. Então, qualquer pessoa que esteja em dificuldade, em angústia, em tribulação, Deus já enviou aquele que pode suprir nossas necessidades. Nós já temos, e ele morreu na cruz do Calvário. Interessante que quando ele morreu, ele disse, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Quer dizer, mesmo na hora da morte, ele estava preocupado conosco. É verdade. Intercedendo por nós, em busca de benefícios para nós, e o principal benefício é a salvação, que é o perdão de pecados. Então, mesmo na hora da angústia maior dele, tanto a angústia que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? A angústia ali foi tremenda. E assim ele conseguiu, então, esboçar isso para nós, esse ministério de ajudador. Jesus tem um ministério de ajudador. Os que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados. Então, Jesus tem esse ministério. Então, eu vejo aí um paralelo muito importante do que Jonatas fez com Davi, de buscá-lo no deserto. Jesus veio buscar-nos também, para estarmos com ele e fazermos a vontade dele. Ele nos capacita para isso, né? É verdade. E isso, pastor Jaime, é tão notório que Jesus disse, eu já não vos chamo servos, mas amigos. Somos amigos. Porque o servo não sabe, mas o amigo sabe. Olha que honra. Rapaz, eu tenho um amigo, Jesus meu amigo. Que honra. Nós podemos falar isso com maior satisfação no coração. Graça de Deus, né? Interessante essa questão do amigo, porque alguém pode dizer assim, você conhece o governador do estado do Amazonas? Conheço, de mídia, né? Sim, mas ele lhe conhece? Não, não sabia que eu existo. Pois é, esse é o grande diferencial. Eu penso que não, né? De repente ele sabe. Esse é o diferencial do nosso Jesus. Não só nós o conhecemos, como ele nos conhece. Né? Então, ter um amigo desse realmente é singular. Perfeito. Mas é interessante a sua palavra quando o Senhor fala vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele vai dando a receita. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem, e acharei descanso para as vossas almas. Então, o pecador, ele está cansado. Está cansado. Até nós, com essa vida maluca que às vezes nos impõe na nossa sociedade, nós cansamos no sentido de almejarmos, como disse Paulo, tem um desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Perfeito. Né? Então, tudo nós encontramos em Jesus, esse descanso eterno. Lá o escritor de Hebreus vai dizer que é um descanso para o povo de Deus, definitivamente. Né? É, verdade. Ok. Então nós chegamos ao final Poxa. desse. Foi como passa rápido, pastor. Muito rápido. O senhor nem tinha tomado água, pastor. Passa tão rápido. Agora eu imagino que ele dissesse, dobra o tempo, dobraria o tempo tranquilo, né, pastor? Puxa, vocês é que deixaram a gente à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor deu para nós, e que a temática que em volta era a amizade, né? Pronto, fiz um amigo. É verdade. Registra aqui, ó. Que honra. De repente, agora temos uma referência a mais agora, né? Que você nos concede. É verdade. Obrigado. Então, esse é o momento de despedida. Esperando que vocês falem para o público querido, esperando que eles tenham sido muito abençoados. Despeça-se, por favor, com essa palavra final. Olha, então eu quero
como eu já falei, agradecer ao pastor Jaime, né, por essa oportunidade, né? Pastor Ederson conhecendo aqui. Enedson. Enedson, olha aí, até o nome. Pastor Enedson, muito obrigado, viu? Também poder conhecê-lo e formar essa amizade. Espero que seja duradoura. Mas a palavra que eu poderia trazer, então, àquele que nos assiste hoje, é que é comum as pessoas passarem por sofrimento, aflições, é comum as pessoas se sentirem solitários. Isso é decorrência do pecado que nós passamos. Quando você vê alguém assim, vai ajudar. Seja você usado por Deus para ajudar essa pessoa. Vá buscar o seu amigo e renove a confiança dele. Seja usado por Deus para levar a palavra de Deus ali. Mas, principalmente, aquele que busca-nos no sofrimento e na angústia é o Senhor Jesus. Esse amigo nunca falta. Se algum faltar, o Senhor Jesus não falta. Então, eu queria deixar essa palavra aí de gratidão a esse momento e também de exortação, de estímulo a todos que nos ouvem a confiar no Senhor Deus e também se dispor como amigo para ajudar o outro. Muito obrigado, pastor. Amém. Bom, a minha palavra é de encorajamento, que sejamos canal de bênção, exemplo de Jonatas, que foi ao encontro de Davi, fortalecer sua confiança em Deus, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Existem tantas pessoas em nosso redor e às vezes bem pertinho de nós, precisando de uma palavra. Repito, Isaías 54. Senhor, me deu língua de eruditos, para que eu, com uma palavra, possa levantar o que está cansado ou caído. Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, nossa gratidão por você ter ficado até esse momento conosco. E lembrando aquilo que é muito falado aqui, que você dê o seu like. Se você foi abençoado, por que você deixar de abençoar outros? Provavelmente você tem algum amigo, quem sabe pastor Biratão Monteiro esteja caído. Você manda esse link para ele, diz, pastor, veja isso aí, ouça isso aí, que o senhor vai ficar forte. Mas é interessante isso, fortalecendo a confiança no Senhor. Devemos lembrar que não é fortalecer a confiança no homem, é fortalecer a confiança no Senhor. A ideia é que nós possamos cantar aquele hino que diz assim: quão bondoso amigo é Cristo. Revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Então, esse é o melhor amigo, é o que nos leva até o Senhor. Fora disso, é como o senhor falou, é busca de interesses pessoais que não vão ajudar, esses interesses não servem, mas a gente precisa de gente que nos leve até o Senhor. Orem por nós, a nossa gratidão aqui. Olha, Nedson, filho, Júnior está aqui. Diga alô, Nedson. Alô, falou, pastor. Também aqui o pastor Biratã Monteiro, para que a sua digníssima diz, puxa, ele está falando do meu marido, mas o seu marido está aqui, dona Susan. Obrigado, pastor. Correia, Tiago Correia está aqui. Tudo bem, Tiago Correia? Muito bem, Tiago Correia. E sua célebre frase, sim, senhor. Parece soldado do quartel. Ele. Sim, senhor, não, senhor. É marca Sim, dele. senhor, é marca dele, mas a gente está tentando tirar essa marca dele. Tá tentando. Também o Samuel Guedes, Samuel Castro Guedes, que está aqui hoje. Me surpreendeu, mas está ele aqui, o Samuel. E leve um abraço, Samuel, também para a sua família, nossa gratidão. Marcos Alessandro também está aqui no seu trabalho e que o Senhor lhes abençoe ricamente até a próxima oportunidade com a graça do Senhor Jesus. Amém.